Fala galera, canal Pobrejando, de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! E hoje vamos dar sequência à série com o título Heróis Improváveis. Dessa vez a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais bonitas e surpreendentes do futebol recente, a jornada inacreditável do Marrocos na Copa do Mundo de 2022. Uma campanha que, sério, mudou o jogo. E pra gente já entrar no clima, saca só essa frase do técnico Walid Regragui. Isso aqui, cara, resume tudo. Resume o espírito desse time, o que eles representaram. Uma baita declaração que basicamente mandou todas as previsões pro espaço. Então, bora lá. Para entender essa história, a gente precisa voltar pro início de tudo. E se tem uma palavra que define como o Marrocos chegou nessa Copa, a palavra é improvável. Ninguém, mas absolutamente ninguém, botava fé no que estava por vir. Pensa só na situação do Marrocos desembarcando no Catar. O time tinha um técnico novo, o Walid Regragui, que estava no comando há tipo 3 meses. O elenco, sem aquelas estrelas que a mídia adora, sabe? As previsões eram todas na mesma linha. Iam jogar 3 jogos e voltar para casa. E como se não bastasse tudo isso, o sorteio ainda me joga eles no famoso Grupo da Morte. De um lado, a Croácia, que tinha acabado de ser vice-campeã do mundo. Do outro, a Bélgica, com aquela geração de ouro que todo mundo falava que ia ganhar tudo. O desafio era, assim, gigantesco. E agora, olha só para isso. Essa tabela mostra o primeiro tapa na cara que eles deram no mundo. Marrocos não só se classificou, eles terminaram em primeiro lugar, invicto, na frente desses 2 gigantes europeus. Foi aí que o mundo inteiro começou a se perguntar, ué, o que tá acontecendo aqui? Beleza, agora segura aí, porque se a fase de grupos já foi uma loucura, o mata-mata foi quando a história do Marrocos virou um fenômeno global. A partir daqui, cada jogo era um novo capítulo impossível. E o primeiro adversário no mata-mata foi ninguém menos que a Espanha. Sim, a Espanha, campeã do mundo de 2010, uma das grandes favoritas, com aquele estilo de jogo de posse de bola que parecia que ia te hipnotizar. E o que a gente viu em campo? Cara, foi uma aula de disciplina tática, uma resiliência absurda. O Marrocos simplesmente montou uma muralha, frustrou a Espanha por 120 minutos, o jogo foi tenso, 0-0, e foi para a decisão mais dramática possível. Exato. A vaga nas quartas de final seria decidida ali, na marca da cal. Aquele momento que testa os nervos, a técnica e, claro, a coragem de um jogador. E é nesses momentos que os heróis aparecem. Olha só esses 2 nomes. Primeiro, o goleiro Bono, que virou um monstro no gol e simplesmente defendeu 2 cobranças dos espanhóis. E aí, a responsabilidade final, a bola do jogo, caiu nos pés de Achraf Hakimi. E o que ele fez? Ele não só marcou o gol, com uma calma, uma frieza de outro mundo, ele deu uma cavadinha. Aquele toquinho sutil no meio do gol. A audácia daquilo, aquilo foi a imagem da campanha do Marrocos. Estavam nas quartas de final. E o próximo adversário? Era só Portugal, com um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo. Mais um gigante europeu no caminho dos Leões do Atlas. E o que aconteceu? De novo, contra todas as probabilidades, contra tudo e contra todos, Marrocos venceu. 1-0. Um único gol, uma cabeçada espetacular de Youssef Nesseri foi o suficiente para chocar o planeta mais uma vez. E aquele apito final, gente, não foi só o fim de um jogo. Foi o som da história sendo escrita. Pela primeira vez, um país da África, um país do mundo árabe, estava entre os 4 melhores times do mundo. Pensa no tamanho disso. É surreal. E então, chegamos ao clímax. O palco que nenhum time africano jamais tinha pisado antes. A semifinal da Copa do Mundo. E pela frente, a então atual campeã. A comparação aqui não tem outra. Era o clássico Davi contra Golias. De um lado a França, recheada de superestrelas defendendo o título. Do outro, Marrocos, um time construído na base da garra, da união e carregando o sonho de um continente inteiro nas costas. O Marrocos perdeu o jogo por 2-0. Mas quem assistiu viu um time que, mesmo exausto, cheio de desfalques, lutou com uma dignidade impressionante até o último segundo. Eles não saíram de campo derrotados, saíram como heróis, aplaudidos pelo mundo todo. No final, depois da disputa pelo 3º lugar contra a mesma Croácia da fase de grupos, o Marrocos encerrou sua participação com um histórico e incrível 4º lugar, um feito que, poucos meses antes, soaria como uma piada.
Mas a verdade é que o mais importante não foi nem a colocação final. O impacto dessa campanha vai muito, mas muito além dos resultados em campo. O que fica mesmo é o legado. E aí fica a pergunta, né? O que essa campanha realmente significou para o futebol e para o mundo? Qual foi a verdadeira mensagem que o Marrocos passou para todo mundo? E a resposta está toda aqui. Foi a quebra de uma barreira psicológica. Foi a união de um continente inteiro, do mundo árabe, torcendo como se fosse um só. Foi a inspiração para milhões de crianças que agora sabem que é possível sonhar alto. E, acima de tudo, foi a prova de que a magia do futebol, aquela coisa de tornar o impossível em realidade, ainda existe. E assim, a gente volta para o começo. Para aquela frase do técnico, do Walid Regragui. Se antes diziam que não era possível, que a África não podia, a jornada do Marrocos em 2022 deixou uma resposta definitiva para o mundo. Agora, o mundo sabe. Sabe que a África pode sim. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando Futebol Raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!